Entrevista com Ricardo Amadeu, gerente da divisão de base do Esporte Clube Vitória. Scarlett, unidas pelo ECV. Considerando a perspectiva de colher frutos a médio prazo, quais metas indicadoras o Vitória estabelece para 2026 nas suas divisões de formação, tanto em relação à revelação de talentos quanto ao desempenho em campeonatos? Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês. É difícil a gente falar de meta, né? Mas a gente traçou para o planejamento de 2026 alguns indicadores de desempenho. E aí eu estou falando de parte quantitativa e parte qualitativa, né? A gente tem alguns KPIs na base hoje que estão sendo o balizador do nosso trabalho. Então, e aí eu vou citar poucos exemplos aqui, mas tem vários deles. Dentro disso, a gente traçou, dentro da perspectiva do que o presidente trouxe, de colocar 30% do elenco aí dos jovens no profissional, né? Fazer uma transição mais bem feita em se tratando de desempenho. Ano que vem a gente tem 2 campeonatos brasileiros aí, sub-17 e sub-20. Então a gente pretende fazer uma boa competição. Além de formar esses jovens aí em todos os âmbitos, né? Fazer essa formação integral para que eles consigam chegar mais prontos aqui no profissional e que a gente consiga que essa transição seja mais bem feita. Gabriel Galindo, do canal do Dinâmico. Em algumas entrevistas, o presidente Fábio Mota afirmou que os frutos do trabalho que vem sendo feito na base serão colhidos em 2 ou 3 anos. Visando essa colheita gradativa, quais são as metas para a divisão de base no ano de 2026 em termos de evolução na revelação de atletas e conquistas? Gabriel, perfeito, eu concordo 100% com o que o Fábio está trazendo. Eu acho que base não é a curto prazo, né? Base é a médio e longo prazo. Eu sei que o torcedor não gosta de ouvir isso, né? Essa frase de é daqui a 2, 3 anos, mas a gente entende que está sendo semeado, né? A gente está primeiro plantando para daqui a pouco colher. A gente já começa a colher alguns frutos, né? Como jogadores convocados à seleção, como profissionais convocados à seleção, como resultado desportivo, que hoje ainda não é nossa prioridade em competições a nível nacional, colocando alguns jogadores agora, né, em campeonato baiano aí para estar integrando o elenco do profissional, propostas por jogadores hoje de base, né? A gente tem jogador sub-14, sub-15, sub-20 recebendo propostas de clubes do mercado Série A e do mercado internacional. Então é fruto do que a gente vem plantando, né? Se eu te disser hoje que a gente está no cenário ideal, eu vou estar te enganando. A gente está plantando, como o Fábio falou, para colher lá na frente, para colher daqui a 2, 3 anos. Esse início de trabalho da gente, hoje eu estou à frente há 7 meses junto com a equipe. Então a gente entende que precisa de um pouco mais de tempo para a gente começar de fato a conquistar, né? E sem demagogia, o futebol mudou. As equipes hoje, a nível Brasil, elas investem bastante em formação, em captação. Então o Vitória está começando a entender que isso precisa ser prioridade para que o torcedor volte de fato a ter alegria com a base, que o torcedor volte de fato a ver os meninos galgando o espaço deles na equipe profissional, para que a gente tenha mais Lucas Arcanjos aqui no nosso time, né, no nosso time principal, para que a gente consiga fazer vendas. Afinal, a gente sabe que o clube é um clube que economicamente precisa disso, né, para sobreviver. Então a gente está plantando, continua plantando. Então eu acho que daqui a pouco chega no objetivo que a gente está querendo. Reni Carvalho, futeboleiro. A Copinha é uma competição que exige muito do planejamento dos clubes. De que forma o Vitória estrutura a base para que os atletas cheguem à Copinha preparados tecnicamente, mas também conscientes da responsabilidade de vestir a camisa do clube em um torneio tão tradicional? Reni, perfeito. Esse resgate da identidade, né, do rubro-negra, de vestir a camisa do Vitória, a gente já está fazendo independente de Copa São Paulo, né? Os meninos estão se sentindo pertencentes à instituição, estão sentindo orgulho de estar vestindo a camisa do Vitória. E isso para a gente é muito forte. A gente tem trabalhado em prol disso. A gente entende que nesse ano, pela mudança do calendário, a nossa prioridade não é Copa São Paulo, né? Então
Com certeza, se você pegar a nossa relação dos 40 hoje, a gente tem até atletas 2010 que são sub-15 inscritos na Copa São Paulo. A gente tem em sua totalidade, dos 40 ali, a gente deve ter 50% a 60% de jogadores de sub-17, sub-16, né, e 50% de jogadores com idade de sub-20. Nós estamos, entre aspas, cedendo ao profissional 10 atletas para a disputa do Campeonato Baiano, né, como plano inicial. Lógico que dentro desse período podem acontecer outras situações também do profissional solicitar mais atletas, mas eu vou citar alguns aqui que ainda tem idade, que são Edenilson, Luiz Miguel, Lauan, Cauã, Paulo Roberto, Lohan. São meninos que têm idade de jogar a Copa São Paulo e que vão estar aqui a serviço do profissional, além de Cabrobró, Faísca, Marcos Vinícius, que são atletas também que estarão aqui para servir o futebol profissional do Campeonato Baiano. Então a gente vai com a equipe mais nova, né? A gente vai com a equipe bem mexida, não nos isentando de responsabilidade de resultado desportivo, mas sabendo que a gente vai com o objetivo de minutar esses meninos, deles viverem essa experiência, de deixar eles mais prontos para um Campeonato Brasileiro de Série A ano que vem, que vai ser muito forte, né? Então a gente está fazendo agora amistosos contra equipes profissionais, Atlético de Lagoinhas. Hoje tem um amistoso contra o Fluminense de Feira, né? Fizemos um Bavi. Então a gente está procurando, dentro desse planejamento, desse perfil de planejamento que a gente está buscando, preparar esses jogadores da melhor forma para que a gente tenha o desempenho, mas que a gente também consiga formá-los para o que a gente está pretendendo lá na frente. Davi Ribeiro, do Presépio, e sangue rubro-negro. Você foi um dos egressos daquele período de ouro da base rubro-negra, que conquistou títulos nacionais no sub-20 e revelou craques como o saudoso e eterno Arthur Maia. Como fazer para, em 2026, revelar talentos e conquistar feitos expressivos a nível nacional pelo Vitória? Então, é o que eu falei, né? A gente está plantando para colher na frente. O Vitória, ele vinha de um trabalho, de um grande trabalho, nessa época, de João Paulo Sampaio, que hoje está no Palmeiras, né? E por questões econômicas, após isso, e a gente sabe que é difícil fazer futebol sem dinheiro, né? O Vitória passou por um gap aí financeiro muito grande, então pouco investimento na base nesses últimos anos, acaba que alguns processos se perderam, né? E a gente está tentando, não a gente que eu falo, é o clube como um todo, a gente está tentando resgatar isso, né? E entender que para colher de novo isso aí, para ter jogadores com essa característica, com esse perfil, para ter títulos como tivemos lá em 2012, 2014, finalista de Campeonato Brasileiro, como tivemos em 2015, campeão da Copa do Brasil Sub-17, a gente vai precisar plantar para colher. Então, o trabalho está sendo diário, né, feito a muitas mãos. Um dos setores que a gente tem apostado bastante aqui é a captação, né, que na nossa chegada tinham 2 captadores e hoje a gente está com quase 15 pessoas no setor, né, a nível Brasil. A gente sabe que a gente ainda precisa economicamente estar se ajustando, que o carro-chefe é o profissional, então a gente precisa chegar primeiro que os clubes maiores que têm um poder econômico maior para garantir que esses meninos venham para cá. A gente precisa atrair eles de alguma forma, né, e a gente tem pensado fora da caixa, né, desenhado o plano de ação para 2026, para 2027, para que a gente consiga de fato voltar a ser aquela base que compete, voltar a ser aquela base que tem bons talentos, né, que forma para o Brasil, que forma para o mercado e que também coloca no profissional. Tássio Caldas, do BNews Baiana FM. Muito se fala que a base não está revelando atletas capazes de contribuir com o time profissional. Como você vê essa questão e o que pode falar sobre o projeto da base do Vitória? Tássio, eu discordo um pouco da afirmação aí quando a gente fala que a gente não está formando atletas para a equipe profissional, né? Se você for buscar aí uma retrospectiva, acho que o último time sub-20 nosso aí que conseguiu fornecer muitos valores ao profissional, se não me engano foi 2021, com o David, com o Samuel, com o Pedrinho, com o Matheus Moraes, com Marco Antônio, Gabriel Santiago, Dudu Miraíma. Foi uma geração que subiram, eu também subi nesse processo para o profissional e subiram quase 11 atletas, né? Então o Vitória economicamente conseguiu fazer vendas, conseguiu ter resultado desportivo com esses meninos, né? De um futuro ou de um passado recente. Após isso a gente teve alguns atletas esporádicos aí, como Alisson Santos, que hoje está no Sporting, né? Como Fábio Soares,
né, como o Yuri, alguns atletas que estão no mercado, José Breno, que já foi campeão agora de uma Série C. Então o Vitória está sempre colocando esses meninos na vitrine. Eu entendo que o torcedor às vezes fica um pouco ansioso para que venham muitos e mais, mas eu já relatei aqui anteriormente que esse gap prejudicou um pouco a gente, né? Mas que a tendência é que daqui para frente a gente consiga cada vez mais olhar para dentro e enxergar perspectivas, né? Não à toa o Vitória hoje está se colocando, a diretoria de futebol está se colocando 10 ou 11 atletas com idade de sub-20 para iniciar o Baiano, dando essa responsabilidade a esses meninos. É sinal que eles estão cada dia mais capazes, né? Ano passado a gente teve 5 atletas terminando o ano aqui no Campeonato Brasileiro integrados ao elenco, mas a gente precisa entender que é processo, né? Que nem todos vão conseguir chegar a vestir a camisa do Vitória com 18 anos, com 19 anos, alguns precisam de um pouco mais de tempo para maturar, né? Que foi, por exemplo, o caso de Alisson Santos, que a gente precisa ter um pouco mais de paciência com esses meninos. E um ponto importante que desde da chegada do presidente a gente precisa ressaltar, que é o Vitória na base voltar a disputar competições nacionais, né? Isso é o que forma o atleta, né? Isso é que forja o caráter dele ali, e aí o caráter que eu estou trazendo é o caráter desportivo, né? Isso que vai deixar ele pronto para quando entrar aqui no estádio com 30 mil pessoas, jogar o futebol dele sem sentir, sem estar num ambiente novo para ele. Então, enfrentar um Palmeiras no Sub-20, enfrentar um Corinthians no Sub-17, ter mais bavis, né? Viver uma viagem, isso tudo vai forjando a construção de carreira deles. Então o Vitória voltou na verdade a disputar essas competições. Em 2026 a gente volta mais forte ainda, que a gente entra no ranking, né, da CBF, a gente entra entre os 20, então a gente disputa ano que vem Campeonato Brasileiro Sub-20, Série A, que a gente subiu, né, a gente disputa o Campeonato Brasileiro Sub-17, a gente disputa o Campeonato Brasileiro Sub-15, além de outras competições que o presidente está dando a oportunidade da gente voltar a vivenciar, né, competições internacionais e nacionais, que isso vai fazer o mercado enxergar nossos jogadores como está enxergando, seleção brasileira e clubes do exterior, e vai fazer com que a gente também capacite esses meninos para que eles cheguem mais prontos no profissional. Mário Henrique, treinador do Esporte Clube Vitória na Copinha. O Tasso Caldas, do BNews e Baiana FM, diz que, aproveitando o questionamento ao Ricardo, como você vê a Copinha nesse intuito? É pensamento também no início da temporada, em janeiro, que o time usará peças do Sub-20 no estadual, e como isso pode ajudar ou prejudicar o trabalho na base? Primeiramente, bom dia, né? É um motivo de muito orgulho e satisfação estar aqui hoje participando desse momento. Eu não vejo como nada prejudicial. O clube hoje tem um processo muito bem elaborado, né, pelo Ricardo, questões de base, com o presidente. A gente sabe muito da grandeza do que é a tradição do Vitória em revelação de atletas, e esse momento é um momento oportuno para que esses atletas com idades mais baixas possam se apresentar de uma forma digna, de uma forma profissional, como a gente vem trabalhando diariamente nesse período pré-competição, né? Oportunizar esses atletas nessa competição tão importante que é a Copa São Paulo. Então eu vejo com bons olhos, né? Os meninos estão muito bem seguros daquilo que a gente tem para poder fazer dentro da competição. Então eu acho que é uma baita de uma vitrine, acho que é um baita de um momento, tanto para os atletas quanto para o clube poder colocar no mercado aí de uma competição tão importante, atletas com idades que possam criar, né, movimentos melhores para as ações do clube. Então eu fico muito feliz com esse movimento, né? Fico muito feliz de saber que o clube hoje tem processo, tem atletas que conseguem suportar bem essa competição, e a gente vai, com todas as nossas forças, poder fazer o melhor. Américo Chamusca, da Avalanche Rubro-Negra. Como você avalia a preparação da equipe para enfrentar os desafios do torneio? Olha, quando nós chegamos aqui, a gente encontrou já um processo muito bem elaborado. E isso nos deu uma condição de poder colocar aquilo que a gente pensa relacionado ao jogo com os atletas. Os atletas conseguiram entender de uma forma muito grande, e isso nos dá uma segurança muito confortável em relação ao trabalho. A gente sabe que é uma competição pesada, que é uma competição difícil. A gente nunca pode menosprezar as equipes com inferioridade. A gente sabe que a Copa São Paulo sempre tem uma surpresa,
mas me faz acreditar e me deixa muito otimista com aquilo que a gente vem realizando durante esse período de pré-competição. O trabalho geral de todos os atletas, de comissão técnica, de staff, né, o suporte que a diretoria tem nos dado, tem nos feito crescer, tem nos feito evoluir, tem nos dado essa confiança para que a competição possa se tornar um marco na história do clube, automaticamente na vida dos atletas. Então a ideia é essa, é continuar trabalhando, é continuar fazendo todo o movimento que a gente vem realizando com muita honestidade, com muita lealdade, para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. Scarlett, unidas pelo ECV, mesmo em um período de reconstrução, a base do Vitória sempre busca protagonismo ofensivo na Copinha. Essa filosofia continuará sendo aplicada nessa temporada ou haverá alguma adaptação na proposta de jogo da equipe? Não, a gente tem uma ideia como treinador, mas eu não aplico ela como a minha vontade, né? Isso é uma identidade minha como treinador. Eu não trabalho para o meu eu, né? Eu trabalho sempre para o clube, eu sempre trabalho para a instituição. E quando eu cheguei, né, nós tivemos uma conversa com o Ricardo e ele me passou todo o processo metodológico do clube relacionado ao DNA, à identidade do clube, e nós vamos continuar insistindo nesse movimento. Ter atletas com um bom potencial de velocidade, com um bom potencial de finalização, ter uma equipe bem segura, né, defensivamente. Então a ideia do jogo, do nosso modelo de jogo, é manter o DNA do Vitória, né? Uma equipe bem organizada, defensivamente, ofensivamente, criar movimentos para esses atletas, né, que são características do Vitória de laterais agudos, de extremos com velocidade. Então nós não vamos fugir dessa característica nenhuma, porque é um DNA que o clube já tem há muito tempo e a gente vai manter, e com certeza nós vamos dar a resposta positiva aí. Reni Carvalho, futeboleiro. Dentro de campo, a Copinha costuma ser decidida nos detalhes e no controle emocional. Como a Vitória tem trabalhado o equilíbrio entre a organização tática, intensidade de jogo e o preparo mental dos atletas para suportar a pressão da competição? Não, essa é uma pergunta interessante, né? Nós temos alguns pilares que são inegociáveis dentro do nosso modelo de jogo, dentro do nosso trabalho. É a competitividade, a agressividade, a intensidade. A gente não vai abrir mão disso nunca. E com o passar dos dias, né, relacionado a essa pré-temporada, nós temos insistido mais e mais nesse movimento. E os atletas hoje atingiram um grau de maturidade muito grande, e isso me deixa muito feliz pelo nível de comprometimento da parte deles com o nosso trabalho. Então, a gente sabe que a competição é uma competição pesada, nós estaremos jogando num campo de grama sintética, nós estamos trabalhando nesse movimento também para que os atletas possam ter, né, já essa condição de trabalho, e sem sombra de dúvida, a gente vai continuar nessa metodologia, a gente vai continuar nesse processo de muita entrega, de muito comprometimento com o clube, com o trabalho, porque a gente sabe que não é só o futebol, né? A gente precisa entregar algo mais, e esse algo mais é o amor pelo clube, é uma entrega que a gente fala diária, dessa questão mental de ser resiliente, de buscar o tempo todo ter uma atitude vencedora, uma mentalidade vencedora, e a gente quer implementar isso, a gente está conseguindo, e a gente espera que na competição ela possa dar bons resultados. Juan Guilherme, da Toca do Leão. A Copinha costuma ser o primeiro grande choque de realidade para muitos jovens jogadores. Para além do resultado, o que vocês esperam que esses atletas levem dessa experiência em termos de maturidade, identidade com o Vitória e entendimento do que é representar o clube em um palco nacional? A gente espera o melhor, e é isso que nós temos que passar diariamente. Essa pergunta ela é muito importante nesse processo, porque é nessa metodologia que a gente está trabalhando. Os atletas precisam entender em todo momento que o tempo encurtou, principalmente categoria sub-20, atletas com 16, 17 anos já estão estreando no profissional. A gente entende que isso é um movimento pesado para eles, e a gente não quer diminuir em momento nenhum essa questão de relacionamento. Então o atleta precisa entender que quanto mais ele se preparar, quanto ele mais se dedicar, quanto ele mais se comprometer com o trabalho, maiores as chances para ele atingir o topo, que é a cadeia do profissional, será maior. Então a gente quer continuar nesse processo, a gente não vai
não vai parar, a gente não vai negociar em momento nenhum aquilo que a gente tem relacionado à metodologia de trabalho, né? Então os atletas têm entendido isso de uma forma muito grandiosa. Eu estou muito feliz com tudo aquilo que vem acontecendo, né? Houve uma mudança de comportamento muito grande, houve uma mudança no modelo de jogo muito grande, e a gente espera que isso tudo possa ser entregue, né? Desde esse período pré-competitivo até a parte de competição, de uma forma grandiosa, e que a gente possa honrar assim, de uma forma muito, muito grandiosa realmente a camisa do Vitória. Para finalizar, Davi Ribeiro do Presépio On e Sangue Rubro-Negro. Neste ano, o Vitória enfrentou dificuldades na Copinha, sobretudo contra o Ibrachina, no gramado sintético. Agora em Guarulhos, o que esperar dessa equipe que conquistou o acesso recente para a Série A do brasileiro da categoria? Nós tivemos algumas mudanças, né, relacionadas aos atletas, né? Não é praticamente a grande maioria dos atletas que estavam no brasileiro, hoje já não estão mais conosco, né? Já estão num processo já acima. Então nós estamos refazendo todo esse elenco, chegaram algumas peças. Se tratando da competição, nós vamos jogar também num gramado sintético na cidade de Guarulhos, mas nós tivemos um apoio assim, muito grande do clube, né? O clube, para mim, não foi uma surpresa, mas me deixou muito feliz na minha chegada por toda a estrutura que o Vitória tem. É uma estrutura grandiosa, uma estrutura que nos proporcionou um trabalho consistente, diário, um trabalho que tem processo, como eu já falei, que tem metodologia, que tem identidade. E isso para mim não tem preço. Isso para mim me faz acreditar cada vez mais que nós estamos no caminho certo e que com certeza assim em breve o Vitória vai estar colhendo grandes frutos aí, porque essa é a nossa responsabilidade como comandante, essa é a responsabilidade nossa como líder, né? Não só da parte da diretoria com o Ricardo, com o presidente Fábio Mota, mas de todo um processo relacionado ao staff, à comissão técnica, diretoria, para trazer esse movimento aos atletas, né? A gente sempre diz que futebol é uma via de mão dupla. Do mesmo modo que o clube oferece condições especiais, os atletas também precisam corresponder disso dentro de campo. Então, a gente está muito atento a todos os detalhes, tudo atento a todos os movimentos, e a gente espera entregar uma competição aí muito honrosa para o Vitória.